Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. E é um prazer, uma alegria estar com vocês nesse dia, como sempre fazemos todo sábado. Aí temos o compromisso de um ano, falar sobre todas as mulheres da Bíblia. Bem, antes de tudo, como a gente sempre faz, nós vamos orar, entregando essa live, esse momento, cada palavra, tudo que vai acontecer aqui nas mãos do Senhor, tá bom? E eu já quero, antes disso, pedir desculpas, pedir perdão. Tô muito congestionada, atacou aí minha rinite, sinusite, tô com os ites aí, então tô com o olhinho bem pequenininho, tô entupida. Tô aqui, ó, talvez eu vá precisar tossir um pouquinho, então me perdoem por isso, mas estou cuidando da minha saúde. Inclusive, o marido foi na rua ali comprar mais um mel para ver se aguenta aqui minha garganta, porque eu preciso da voz, tá bom? Mas eu já peço para você a sua oração. Eu sei que tem gente aqui que intercede por mim, então eu já peço a sua oração aí para interceder, para que nada disso, porque eu não venha ter vontade de espirrar, nem de tossir, em nome de Jesus, para a honra e glória dele, tá bom? Nessa live, tá bom? Conto com você. Feche seus olhos aí, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, queremos entregar essa live em tuas mãos. Pai, essa live, o Senhor que colocou no meu coração, Senhor Deus, com o intuito de aprendermos sobre a palavra de Deus, aprendermos mais sobre Ti, Senhor Deus. Aqui não existe, Senhor Deus, em nenhum momento a vontade de crescer, ter seguidores, mas sim, ó Pai, utilizar esse meio, a rede social, para nos posicionarmos, ó Pai, para falarmos, ó Pai, da Tua palavra, porque o tempo é mau, os dias são maus, Senhor Deus, e entendemos a necessidade de ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Pai, que isso venha gerar fé em nós, que cada live, Senhor Deus, possamos sair daqui avivados, Senhor Deus, crendo, esperando em Ti, esperando a Tua volta, o Teu retorno, Pai. Abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui comigo nesse momento, nessa live, as pessoas que vão entrar, ó Pai, no futuro, talvez pelo canal do YouTube, talvez depois no Instagram, mas te pedimos uma bênção, Senhor Deus, Pai, que todas elas venham receber o Seu abraço, Senhor Deus, venham entender, ó Pai, venham sentir o Teu temor, ó Pai, que o tema dessa live hoje fala sobre isso também, o Teu temor, ó Pai, que venhamos estar firmes na Tua verdade, andando nos Teus caminhos, Senhor Deus. Orienta, conduz essa live e o Teu nome seja glorificado, e o Teu nome seja exaltado, e o Teu nome, Senhor Deus, seja louvado, em nome de Jesus. Pai, sem Ti nada eu posso fazer, a minha voz vem de Ti, Senhor Deus, a minha saúde, tudo que tenho, Senhor Deus, é cuidar, Senhor Deus. Então eu te peço que nesse momento o Senhor venha me proteger, ó Pai, nessa live, para que eu venha conseguir entregar, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. A palavra é Tua. Pai, faça aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Sou apenas Teu instrumento. Usa, Pai, a nossa convidada também com força, com ousadia da Tua parte. Pai, que venhamos sentir a Tua presença, um derramar sobrenatural do Teu Espírito Santo. Toma Thaís em Tuas mãos, como Tu sempre faz, Senhor Deus, e o Teu nome seja exaltado. Assim te oramos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E você diz aí amém. Deixa eu beber uma água. Gente. Preciso de vocês nessa live aí. O negócio aqui tá, mas já entregamos a Deus e eu creio que Ele já tá no controle de todas as coisas. Vamos lá? Quem tá aqui comigo? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Para quem eu não falei ainda, sejam bem-vindas a mais uma live, estudo sobre mulheres da Bíblia. Deixa eu ver quem tá aqui com a gente, ó. Tereza, ó Glória. Tereza, estaremos juntas aí no domingo, para a glória de Deus, Deus assim permitindo, hein? Minha amiga Bárbara, seja bem-vinda. Raimunda, bom te ver por aqui, minha amada. Glória a Deus pelo seu esposo estar em casa, oramos por ele. Esther, como é que tá sua mãezinha? Fala aí, minha mãe. Ô, Glória, muito obrigada, mãe, pela sua presença, pelo seu apoio, isso é muito importante para mim. Juliana é a número 1, gente. Deixa eu descer aqui para poder falar. Juliana, não... olha, o que eu vou falar de Juliana? Juliana
é a menina, é a mulher que tá lá todos os dias fazendo a leitura. Eu não vi essa menina atrasar um dia de leitura bíblica lá no nosso... Karine, como assim? Temos um grupo de mulheres, nós estamos ali 123 mulheres no WhatsApp, e ali a gente ajuda umas às outras, coloca uma palavra, um devocional, um louvor, enfim, uma oração. Pedimos oração também ali, a gente... É batalha mesmo, uma orando pela outra. E Juliana, ela tá ali. Desde quando começou o grupo, ela entrou aí nesse desafio de leitura da Bíblia. E Juliana é forte, né, Juliana? Juliana tem que fazer live aqui, Juliana. Ó, irmã Marta, seja bem-vinda. Irmã Rose, que saudade, bom te ver por aqui. Meu amigo Idalvan, gente, ele era meu vizinho e tá aqui comigo abençoando. Daniel, seja bem-vindo. Tem mais gente aí que eu não tô conseguindo ver. Gente, quem não consegue comentar aqui, é importante que você me mande uma mensagem, tá bom? Para eu poder te seguir. Ó, irmã Leila acabou de entrar aqui, paz de Cristo. E nós temos a nossa convidada, Thaísa. Seja bem-vinda, irmã Thaísa. Já me chama aí para a gente poder começar. Para quem não sabe, hoje nós vamos falar sobre Safira. Hoje nós vamos estudar sobre Safira e temos uma convidada especial que vai fazer um momento de louvor, de ministração. Gente, aqui é coisa boa, coisa forte. E ela vai falar um pouquinho como é que a gente se conheceu, como é que foi, vai contar um pouquinho do testemunho. Me chama aí, Thaísa. Vai contar um pouquinho do testemunho dela e eu tenho certeza que vocês vão ser envolvidos com a presença do Espírito Santo. Pastora Jussiara, bom te ver por aqui. Ô, glória. Gente, faz o seguinte agora, nesse momento. Quem não me segue, não consegue comentar, já escreve lá, já manda escreve aqui no... Tem uma caixinha de pergunta, você consegue colocar ali que eu vou saber que você tá aqui. Eu vou saber que você tá aqui e aí eu vou conseguir falar teu nome, tá bom? Deixa eu ver se a irmã Thaísa já me chamou, convidou. Ô, Glória, vamos lá convidar a nossa... Ô, Marta, bom te ver por aqui, amada, paz de Cristo. Nossa convidada está entrando. Cadê ela, gente? Oh, foi. Seja bem-vinda, minha amiga Thaísa. Me ajuda aí. Obrigada. Paz do Senhor, boa tarde para todos. Fica à vontade nesse momento. Fala aí como é que foi o seu testemunho. Conta um pouquinho como é que a gente se conheceu, como é que foi esse teu chamado. Fala das tuas músicas, do canal, quanto que Deus tem te abençoado, honrado. Fica à vontade, amada. Gente, eu tenho um carinho muito grande pela Thaísa. Eu acredito que ela vai contar aqui, mas sabe aquele dia que Deus, ele faz a aliança acontecer? A gente ora pedindo aliança, a gente ora pedindo amizades e Deus vai e manda. E essa amizade aqui, essa aliança é a aliança do céu. Eu falo que eu creio que eu e Thaís, a gente vai encontrar em vários momentos. Já tivemos a oportunidade de encontrar em 3 momentos, né, presencialmente. Ela ministrando e eu pregando pela graça de Deus, porque nada somos aqui. Mas o negócio foi forte para a glória de Deus. Thaís, fica à vontade. Glória a Deus. Gente, primeiramente, boa tarde, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. E eu vou tentar ser breve, né? Porque o mais importante é o estudo. Então, eu vou tentar dar uma resumida aqui. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Thaísa Soares, tá? Meu ministério começou assim, Jesus ele começou a plantar na minha vida já desde cedo, só que eu não entendia ainda o que Deus estava fazendo. Como que tudo começou? Vamos lá, vamos pela ordem cronológica das coisas. Com 3 anos de idade, eu já vi ali na frente da igreja cristã de berço, meus pais sempre na igreja, eu já vi ali um coral de senhoras se apresentando todo domingo ali na frente. E eu não sabia nem ler, muito menos cantar, mas eu queria estar ali. E aí eu comecei, fiz amizade com a senhorinha. E aí eu me lembro que ela fez uma roupinha pra mim desse tamanho assim, uma batinha. E aí eu já comecei a ficar ali na frente, comecei a querer estar junto, ia nos ensaios. E eu entendo que, assim, foi uma coisa muito importante pra minha vida. Eu entendo, assim, até hoje eu prefiro estar entre as pessoas mais experientes. E isso começou já desde cedo, sabe? Porque eu acho que tem mais para ensinar, tenho muito mais para aprender, mais experiência, mais convivência. Até hoje eu sou assim. Então, começou ali, no Ministério dos Senhorinhos. E aí, tudo bem. Tô seguindo aqui uma ordem cronológica para não embolar a cabeça de vocês, porque é um pouco extensa a história. Aí, com 7 anos de idade,
Minha mãe me levou no médico que eu vivia doente, e aí os médicos descobriram uma deficiência sanguínea, né, no meu organismo. E aí começou uma série de exames, bateria de um monte de coisa. E aí os médicos, eles falaram para minha mãe que minha vida nunca seria normal, né? Mas hoje eu tô aqui. E Glória! o milagre já começou daí. Até aí tudo bem. Com 14 anos eu recebi uma profecia, fui numa igreja e recebi uma profecia. Até então, gente, eu só fazia parte desse coral de irmãs porque eu gostava, eu era uma criança ainda. Eu não tinha nenhum dom, sabe? Eu não era ativa em nada. Eu fazia parte do coral das irmãs que se apresentavam, mas eu não era uma cantora, eu não cantava e todo mundo ficava admirado. Não, isso não existia. E aí eu fui nessa igreja, e aí eu vi o presbítero André, que oramos essa semana. Olha aí, Raimunda! Ele veio vindo assim, ó. Eu me lembro até hoje, eu tinha 14 anos. Ele veio vindo assim na minha direção. E aí, sabe quando você é jovem, você fala assim: passa direto, passa direto, passa direto, passa direto. Ele não passou, gente. Ele parou na minha frente. Aí eu já abri os olhos assim, com a mão dele assim, no meu rosto, assim, ó. E aí ele desceu o rolo, assim, falou tudo pra mim, que devia, que Deus já tinha revelado pra ele. E aí, ali, pra mim, a minha visão já mudou completamente as coisas. E aí eu comecei a admirar e a entender mais ou menos o que Deus estava querendo fazer pra minha vida, só que eu não dimensionava o que, na verdade, sabe? E aí Deus começou a vir no meu coração com a palavra que é a 2 Coríntios, porque as coisas que o olho não viu, que o ouvido não viu, não sei se é a segunda ou se é a primeira, e que não subiu no coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. E aí, toda vez que eu duvidava da profecia que eu tinha recebido, Deus ele vinha com essa palavra no meu coração. E aí, o que eu fiz? Eu esperei? Não, eu não esperei. Eu comecei a estudar, eu comecei a correr atrás, porque Deus fez uma promessa. Eu falei, beleza, o Senhor falou que vai fazer, mas eu quero fazer minha parte, então por onde que eu devo começar? E aí eu comecei a ouvir, na época eu não tinha internet, não tinha nem computador, na verdade. E aí minha mãe comprava os CDs pra mim, e aí eu botava os CDs e eu começava a ouvir as cantoras, o que elas faziam, o que estava sendo lançado, como que elas escreviam, como que elas cantavam. E aí eu entrei numa aula de violão, e isso para mim é uma parte muito importante da minha vida, porque eu entrei nessa aula de violão sem dinheiro. E eu me lembro que chegou um professor de música para dar aula lá na igreja que eu fazia parte, e eu queria muito fazer parte, estava todo mundo se inscrevendo e eu não tinha dinheiro. E aí eu cheguei no meu pastor e falei assim, pastor, eu quero fazer aula, mas eu não tenho dinheiro. Se eu lavar o banheiro da igreja, o senhor paga minha aula? Ele me olhou assim, tipo assim, eu tinha 15 para 16 anos. Ele falou assim, sério? Eu falei, sério. Aí ele foi, no mesmo dia ele me entregou a chave da igreja. Eu era responsável por limpar a igreja e ele pagava minha aula de violão. E aí eu aprendi, em 3 meses eu aprendi a tocar violão. E aí do violão eu continuei limpando o banheiro da igreja e fui já para fazer outros instrumentos, para estudar outras coisas, para estudar canto. E dali em diante, meu ministério alavancou, o Senhor começou a se revelar a mim de maneira sobrenatural. Comecei a escrever músicas, hoje eu tenho mais de 50 músicas escritas. E deixa eu ver aqui para eu não me perder. Tá. Com 20 anos eu decidi viver literalmente no meu chamado itinerante. Então eu tive esse tempo todo aí de aprendizado, de preparo, né? Estudei bastante, já tinha algumas músicas. E aí eu decidi gravar o primeiro CD, quase fui para os Estados Unidos, mas não fazia parte do propósito de Deus. E aí, por fim, com 21 anos, a gente conseguiu lançar o CD Por Amor, que foi meu primeiro CD e que abençoou bastante pessoas, que a gente recebeu muitos testemunhos, que foram músicas que eu escrevi literalmente chorando, sabe? Literalmente de joelho, com o Senhor ali se revelando para mim. Mas foi um momento muito único. E assim, eu digo que foi também um divisor de águas na minha vida, porque para esse CD sair, eu até comentei contigo no dia que a gente se conheceu, foi um processo, foi um deserto muito grande, porque eu tinha recebido indicações de uma pessoa, de um profissional para fazer, um pastor, e aí eu fui lá. E aí eu paguei para ele fazer, e olha, gente, foi uma luta muito grande. Tomei uma volta. Foi uma decepção, sabe? Mas a todo momento
a gente pode se decepcionar, a gente pode se frustrar com pessoas, com homens, mas o Senhor, ele é fiel à sua palavra e o Senhor, ele nunca nos desampara. E assim, eu confesso que na época, essa pessoa é pastor, produtor, músico. Então, tipo assim, era o auge do auge e foi uma decepção muito grande. Mas é o que eu falei pra Karine também. Deus é tão incrível que aí, depois que a gente lançou esse CD, eu conheci um produtor. Eu conheci um produtor que era músico também, obviamente, pastor também, e que veio se tornar meu marido. Veio se tornar meu marido. E hoje a gente, para a glória de Deus, a gente tem um home studio em casa, então a gente faz as nossas próprias produções, a gente trabalha junto, a gente está junto, e eu entendo que tudo que eu passei foi processo de Deus, foi aprendizado, foi Deus me preparando e me moldando para poder viver tudo que eu tenho vivido hoje. E eu busco, sempre que eu posso, abençoar outras pessoas também, da mesma forma que eu fui abençoada. E esse ano Deus, ele colocou no nosso coração de abençoar as pessoas com base no livro de... Até separei aqui, Karine, bem rapidinho. João 7,37, que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, deixai que vir a mim e beba. Então, assim, o Senhor, ele colocou no nosso coração que as pessoas, elas precisam ir a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. E o Senhor, ele tem se revelado a nós dessa forma, como pai, como amigo, como protetor, como provedor. E ele tem nos dado canções baseadas literalmente na palavra mesmo. Ele tem nos inspirado a cantar a palavra. E nós temos feito isso mensalmente. Nós lançamos uma música por mês. A gente chama esse projeto de Série Devoção, para que as pessoas ouçam essas canções durante seus momentos de devocional, seu momento de oração, seu momento ali íntimo com Deus diário. Então, é isso, e tem sido muito gratificante ver a obra de Deus, tanto na nossa vida, quanto na vida dos nossos próximos também. Aleluia! Glória a Deus, gente. Isso aí é só metade, assim, tipo que assim, ela pincelou por causa do tempo, mas é forte o testemunho dela. Então, assim, vamos agora para o principal, Thaísa. Solta a voz aí, pega teu violão, não sei se você vai fazer com violão, mas, gente, é um devocional, a Thaísa tem, inclusive, não sei se você vai falar agora, Thaísa, mas fala aí um pouquinho, você tem no Instagram, você tem no, como é que é o nome? Spotify, não é isso? Tem, então, a gente tem o projeto, que é a série Devoção, e a gente lança essas canções uma por mês. A gente fez esse propósito com Deus de lançar uma por mês durante esses 12 meses para abençoar as pessoas. Mas a gente também tem as canções normais, né? Os singles que a gente vai compondo, vai lançando, e tudo isso tem no YouTube e também em todas as plataformas digitais. É só procurar lá, Thaísa Soares, se inscrever, seguir e me adicionar nessa playlist. Inclusive no Instagram, gente. Eu até coloquei uma música lá no post fazendo como é que se fala, né? O post da live, o stories, aparece já lá, gente. É coisa chique. Exatamente, fiz um merchan aí da live. Aí tá aí no stories anterior da Karine, é só me seguirem lá, e eu posto diariamente aqui também no Instagram, nos stories, e eu tenho certeza que algum desses vai abençoar a sua vida. Com certeza. Deus te abençoe agora, vai. Taca fogo aí. Essa música que eu vou cantar, ela não é da série Devoção, tá? Vou deixar para cantar uma da série Devoção no final. Essa música, se chama És Perfeito. Eu escrevi ela no ano passado, lançamos no finalzinho do ano passado. E ela é uma música que nos ensina a contemplar o Senhor pelo que Ele é, sabe? Não pelo que Ele pode nos dar, mas pela pessoa do Senhor. Então, essa música eu fiz na intenção de exaltar o Senhor. Então, se você ainda não conhece, escute, que eu tenho certeza que Deus, ele vai falar ao seu coração. És perfeito em tudo que faz. Nome lindo, não outro igual. És perfeito,
perfeito em tudo que faz. Nome lindo, não há igual. Os céus te louvam, a terra te adora, estrelas se prostram para o adorar, montanhas se curvam, as ondas te exaltam, os ventos se erguem para o adorar. Também vou adorar. Também vou adorar. Também vou adorar. Também vou adorar. Natureza inteira se rende a ti, se prostra a ti. Então coloco-me diante de ti. Tens o controle. A natureza inteira se rende a ti, se prostra a ti. Coloco-me diante de ti. Tens o controle, tens o controle, tens o controle, tens o controle, tens o controle. Os céus te louvam, a terra te adora, estrelas se prostram para o adorar, montanhas se curvam, as ondas te exaltam, os ventos se erguem para adorar. Também vou adorar. Também vou adorar. Também vou adorar. É isso. Meu Deus, aleluia, glória a Deus. Fala um pouquinho dessa canção aí. Eu senti Então, essa graça, canção, muita graça de Deus, gente, aqui. Adora ele aí, gente. Ele tá no controle de essa, tudo. essa canção eu escrevi justamente com essa intenção de tentar expressar, sabe, o que o Senhor é, não pelo que Ele fez pela gente, não pelo que Ele nos dá, mas por quem Ele é, sabe, por tudo que Ele já fez nas nossas vidas, pelas coisas que a gente vê, mas também pelas coisas que a gente não vê, o que é todos os dias, a cada momento, sabe, a gente acordar, a gente respirar todos os dias, cada livramento.
Então eu fiz essa canção nessa intenção de, por exemplo, tudo louva o Senhor, sabe? Se ele ordenar, o mar obedece, a montanha obedece, ele cuida dos animais, ele cuida de tudo. Então essa canção é justamente para a gente poder refletir por um momento que a gente não serve a um Deus qualquer, a qualquer, sabe? Que faz coisas banais. A gente serve ao Deus do impossível, que cuida de tudo e de todos nos mínimos detalhes. Então, eu fiz nessa intenção e eu espero que vocês tenham entendido o sentido de Deus. É isso. Glória a Deus. Gente, Thaísa vai voltar daqui a pouquinho aqui com a gente, tá? E vai fechar essa live aqui com chave de ouro, para honra e glória do nome de Jesus. Inclusive, quem quiser convidá-la para estar aí na sua igreja louvando, ela tem agenda aí, tá sempre aberto aí, ela não cobra, gente, porque a gente entende que isso é para o reino, para louvor e glória dele, tá bom? Então, sintam-se à vontade em curtir aí, chamar ela para poder estar ministrando. É forte, gente. Tem um medley aí, eu não posso falar não, mas que ela faz na ministração, o céu desce. Fica baixinho ali, ó. Amém, glória a Deus. Amém, Ai, meu esposo falando aí, podem convidar, é verdade, gente. A gente tem um carinho muito grande por ela, é bênção na nossa vida. Irmã Meire, ó, leva ela aí, ó, para o app aí, vai ser forte, hein? Tenho certeza que vocês vão gostar. Amém. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Thaísa. Um beijo. Até daqui a pouco. Vamos falar agora sobre Safira. Safira. Amém. Gente, vamos lá. Quem foi Safira? Vamos lá por conta do horário, que eu quero ouvir mais Thaísa aí daqui a pouco ministrando pra gente, tá bom? Amém. Então, quem foi Safira na Bíblia? Abra sua Bíblia. Tá lá no livro de Atos, capítulo 5, do 1 ao 11, tá bom? Atos 5, do 1 ao 11. Então, quem foi Safira na Bíblia? Eu quero só que antes de começar a falar um pouquinho dela, dizer aqui que entrou mais algumas pessoas. Irmã Meire, seja bem-vinda. Heloísa, seja bem-vinda. Irmã Alana. Quem eu ainda não falei? Irmã Diva, ô Glória. Gente, acho que todas as outras pessoas eu já falei. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então, vamos lá. Bem, vamos falar sobre essa mulher. Quem foi Safira? A Bíblia não fala muito, não menciona muita coisa sobre ela. E eu quero já fazer aqui, antes de falar um pouquinho sobre Safira. Ô, Glória! A mãezinha da Esté teve alta hoje. Glória a Deus, estávamos orando por ela. Bem, antes de falar aqui, eu quero lembrar que estamos iniciando o mês. Outubro rosa, não sei se dá para ver aí, mas eu coloquei um rosa aqui. Outubro rosa, então hoje esse mês é um especial para as mulheres e também é um mês especial porque amanhã nós vamos estar em processo de eleição. Então é muito importante, gente, orem antes de você votar, jejue pelo Brasil, jejue por essa nação. Nós necessitamos, tá bom? Da mão de Deus, de um direcionamento para esse governo. E o que eu acho mais incrível, e antes de entrar nessa live aqui, falei, gente, a gente vai falar de um assunto na qual vai abordar um pouquinho sobre mentira, vai falar um pouquinho sobre certas coisas que acabam acontecendo no cenário que estamos vivendo hoje. E eu não escolhi esse tema. Na verdade, eu já tinha feito um planejamento desde o início do ano com todas as mulheres e calhou agora da gente falar sobre esse tema em véspera de eleição. Então, assim, eu vejo isso, a soberania e a graça de Deus. Eu não estou aqui para falar de política, de eleição, não é a intenção, mas a gente vai falar hoje da verdade. Ô, Glória! Entendeu? E a verdade é o oposto da mentira. Então, eu quero só deixar registrado isso aqui. Então, preste atenção nessa live, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, como falou no meu coração, tá bom? Então, quem foi Safira na Bíblia? Está lá em Atos, a gente vai ler. Então, assim, a Bíblia não relata muita coisa sobre ela. A gente sabe que ela foi esposa, ou seja, ela era uma mulher e ela tinha um marido. Ela foi esposa de Ananias. E ela é mencionada lá no livro de Atos 5, do 1 ao 11, tá bom? O nome Ananias, não tem como eu falar de Safira sem falar de Ananias, até porque eles são um casal e a Bíblia mostra a história deles juntos. Então a gente vai falar da história deste casal, Ananias e Safira. Então o nome Ananias significa Deus é cheio de graça. E a gente vai ver que na sua história ele vai descobrir, Ananias, que Deus também é juízo.
E o nome Safira significa bela. Eu estava até falando com a Leila nesses dias. Cadê a Leila que tá aí? Ela falou Safira. Safira é um nome tão bonito, né, Karine? Uma pedra, uma joia. É verdade. O nome dela significa bela. Bela. Só que ela também vai descobrir que por conta do pecado que ela permitiu entrar no seu coração, se tornou sujo. Então, olha aí a importância da gente, não é só o nome, né, mas as nossas atitudes, o nosso caráter, tá bom? Quero aqui dizer que eu estou muito feliz porque a Mariana que participou da nossa live passada, gente, tá aqui conosco, nos assistindo, Mari Alves, ô glória! E a nossa irmã Matilde, seja bem-vinda, tá bom? Bom ter vocês aqui. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, eu gosto de Bíblia de papel, se você tiver aí, né, Leila? Leila estava aqui, ó, ligadinha na live, a Leila. Atos 5, diz assim a palavra de Deus. Mas um certo homem, e eu vou ler, gente, para vocês entenderem a história, porque não vai dar para poder ficar falando aqui os detalhes, mas vocês vão entender. A história é bem pequenininha. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, ou seja, sua mulher sabia o que estava acontecendo. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos e disse, então, Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendia não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, transportando-o para fora. Ou seja, morreu, gente, caiu durinho ali. E o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher. Quem? Safira. Não sabendo do que havia acontecido, e disse-lhe, Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concentrastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e te também levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os moços, acharam-a morta, sepultaram junto com seu marido, e houve um grande temor em toda a igreja e todos que ouviram estas coisas. Forte, né? Forte demais. Essa é a história de Ananias e Safira, que está lá em Atos, que entrou agora, 5, do 1 ao 11. E ela está relatada na Bíblia, nesse livro. Exatamente somente isso que a gente tem para falar sobre ela, só que dá para a gente tirar daqui muitas lições. Primeiro, eu gosto de falar um pouquinho do cenário e do contexto que isso aconteceu, para vocês entenderem o que estava acontecendo, tá? Ficou meio redundante, mas é isso mesmo. Então, só para vocês entenderem, naquele tempo, os cristãos, eles viviam em comunhão e eles repartiam tudo que eles tinham. Não existia um padrão, entenda, ou uma norma de contribuição financeira. O que realmente contava era a generosidade e a voluntariedade. Então, tudo ali era compartido em comum. Ninguém se sentia dono de alguma coisa. Porque existia o Espírito Santo, existia o temor, tá? Exatamente, o livro de Atos, meu esposo colocou aí, é um livro histórico do Novo Testamento. E esse livro de Atos, ele fala exatamente da história da igreja, de como surgiu a história da igreja. Então, nesse momento, tudo era compartilhado, como eu disse. Então, aqui entenda uma verdade. É nesse cenário, é nesse contexto, e aqui a gente precisa dizer que a gente não pode imaginar que todas as pessoas, todos os cristãos, venderam os seus bens e levaram esse dinheiro para os apóstolos. Não foram todas as pessoas. Por que, Karine, você está dizendo isso? Porque lá em Atos, um pouquinho antes, 4, versículo 34, dá a entender que de tempos em tempos, alguns membros vendiam as propriedades e doavam para esse fundo
comunitário da igreja quando alguém da congregação ali necessitava. Então, era o Espírito Santo que fazia essa pessoa, a orientava a vender e suprir a necessidade de alguém. Então, de qualquer forma, nós precisamos também lembrar que essa igreja primitiva, eles viviam com uma crença. Qual crença? Que Jesus logo retornaria. Então, por isso que era tudo compartilhado. Eles sabiam que Jesus ia voltar. Então, eles não estavam apegados aos bens materiais. Então, as pessoas cristãs, guarde isso, tá? Eu preciso que isso fique muito claro para você. As pessoas cristãs hoje, nos dias de hoje, não têm a obrigação de implementar essa prática nas igrejas locais, tá bom? E nem de entregar todo o seu dinheiro à igreja ou ao pastor, tá bom? Que está ensinando. O que é o aprendizado aqui? Qual a parte importante aqui? O que está sendo ensinado aqui é que você tenha um espírito de contribuição, que você seja generoso, generosa, que você se importe com o próximo e não com o sistema que foi feito, que foi implantado naquela época. Então, isso aqui precisa ficar claro quando eu e você, a gente estuda a história de Ananias e Safira. Quem está entendendo, diga amém aí para eu saber que você está junto comigo na live, tá? E agora a gente vai começar as lições que a gente aprende com essa mulher chamada Safira. Quero dar aqui boas-vindas à minha cunhada que entrou. Seja bem-vinda, Marga. Que Deus te abençoe. Quero também agradecer a todos aqui que têm orado pela minha saúde. Vocês sabem que essa semana foi bem complicada. Aí, ó, glória a Deus. O pessoal está ouvindo. Amém. Vai orando aí para eu poder não ficar tossindo na live. Então, vamos lá, gente. Então, existia uma evidência da união da igreja. E qual era essa evidência? Era a forma que esses cristãos, eles se sacrificaram em compartilhar aquilo que eles tinham uns com os outros. E aqui eu já aprendo uma grande verdade, eu quero compartilhar com você. O que, Karine? O amor pelo próximo, o amor não consiste naquilo que a gente fala, mas aquilo que a gente faz. Então, guarde, isso é uma verdade. Tem muita gente que fala, e eu te amo, mas não prova com atos, com ações, com generosidade. Então, o amor, ele não consiste no que eu falo. Falar é muito fácil. A questão é você fazer pelo próximo. Então, entenda, a comunhão com o próximo passa pelo compartilhar. Karine, não entendi. Só há comunhão se você compartilha. Não existe amor sem você compartilhar. Não existe comunhão se você não divide aquilo que você tem. Compartilhar é você dividir, tá? Então, naquela época existia comunhão na igreja porque a comunhão passa pelo compartilhar. A verdade é que naquela época, entenda o que acontecia naquela época. Naquela época, pessoas era mais importante do que coisas. E hoje o nosso maior problema é que as coisas estão sendo mais importantes do que pessoas. E existem muitas pessoas querendo bens, querendo as coisas e ferindo pessoas. Então, entenda, hoje, nos nossos dias, os valores estão trocados. E eu vou falar bem rasgado, porque você sabe que eu falo dessa forma. Tem gente valorizando muito mais o ter. Tem gente valorizando eu tenho, eu sou, eu posso, eu faço, do que o próximo e as suas necessidades. Tem muita gente nos dias de hoje guardando de forma egoísta aquilo que possui. Tem muitas hoje pessoas que têm um desejo supremo no ser, de possuir bens. Tem gente que tem uma busca acirrada no seu trabalho, uma competitividade que busca o tempo inteiro. Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero viajar. E não tem problema você ter isso. Mas a pergunta é, depois que você morre, para que serviu tudo isso? Eu gosto muito de uma frase, está até no meu WhatsApp. Quando você entra lá e me chama, você vê que a frase é: tudo que não é eterno, é de C.S. Lewis, é eternamente inútil.
tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tem muita gente buscando aquilo que não é eterno, só que eu vim aqui para te dizer, é inútil, porque quando você morrer vai ficar aí. O que adiantou você gastar o teu tempo para ter um monte de coisas e você não tem o principal, que é o amor das pessoas, que é o compartilhar, que é a união, que é estar junto. Exatamente, Thaísa. Amando coisas e usando pessoas. Eu coloquei exatamente essa frase agora. Gente, naquela época, as pessoas, elas adoravam a Deus, e a gente precisa voltar exatamente a esse princípio. Elas adoravam a Deus, amavam pessoas e usavam coisas. Adoravam a Deus, amavam pessoas e usavam coisas. Sabe qual é o nosso problema? O problema do nosso tempo é que hoje em dia as pessoas estão usando a Deus, estão fazendo de Deus um objeto de troca, de comércio, só vão para a igreja para receber. Adoram as pessoas, ou seja, estão fazendo as pessoas de fãs, curtindo, idolatrando, e estão amando as coisas. E estão amando o dinheiro, e estão amando os bens. Então a gente precisa entender e ver que esses valores precisam ser invertidos no nosso meio. Então outra coisa que eu preciso dizer aqui é que o ato de compartilhar, e isso Deus falou comigo ontem à noite, e eu peguei e anotei isso aqui para não perder, para você não se confundir, ainda mais amanhã a gente vai viver um momento de política. Então, o ato de compartilhar aqui nesse contexto da igreja, início da igreja, é diferente do comunismo, que tentam implantar nos dias de hoje, que inclusive tentam implantar aqui no Brasil. Não vou falar de política, estou falando de comunismo, estou falando de que pessoas estão tentando implantar esse comunismo. Só que eu preciso que você entenda que esse cenário é diferente. Qual é a diferença? O comunismo, ele implanta que nada é voluntário. Tudo que você tem, eles querem que você divide. Só que nessa época aqui, era algo voluntário. Você compartilhava se você quisesse. Se você não quisesse, você não precisava compartilhar. Tá bom? O poder de decisão está nas suas mãos. Entenda outra verdade, que é diferente do comunismo. Não se envolvia todas as propriedades privadas. Só se a pessoa quisesse doar. Se a pessoa quisesse doar tudo que ela tinha, ela poderia. Mas não envolvia todas as propriedades. E o comunismo não. O comunismo, ele quer fazer exatamente isso. Colocar todas as propriedades e tudo ser de todo mundo. Tá bom? Então, outra coisa que não é o comunismo. Não era um requisito para as pessoas participarem, se tornarem membros da igreja, para se tornarem participantes da igreja. Então, entenda, o ato de compartilhar era algo totalmente dentro da pessoa, vinha de dentro. O Espírito Santo que fazia ela ter a vontade de estar ali em amor com o próximo, em comunhão com o próximo. E naquela época, assim como hoje, existiam pessoas que contribuíam com ofertas grandes, como também existiam pessoas que contribuíam com aquilo que possuíam, talvez com uma oferta, ao meu ver, menorzinha, um pouquinho, mas quem ofertava com algo grande, tinha repercussão como tem nos dias de hoje. Se você ouvir alguém falando assim, eu dei uma casa, eu dei uma igreja, eu ofertei isso, você fica assim, ó, né? Porque tem uma repercussão. Então, naquela época também existiam pessoas que davam aquilo que tinham, contribuíam com amor e tinha uma repercussão estendida daquilo. Olha aí que a irmã colocou. Irmã Diva, tem pessoas vivendo como criatura, mas longe do Criador. Gente, me ajuda aí. Pode colocar aqui que eu vou ler seus comentários, tá bom? É bom que eu bebo uma água nesse tempo. Quem tá entendendo aí, diga glória. Quero saber que você tá junto comigo. Vamos lá. Então, vamos lá. Um outro fato importante era a respeito e a admiração do ofertante. Todo ofertante, ainda hoje é assim, toda pessoa que oferta, inclusive no nosso meio aqui, a pessoa ela não busca um reconhecimento pessoal. Entenda, não existia um reconhecimento ali perante os apóstolos, perante a igreja, mediante o ofertante. Mas, de fato, ocasionava aplausos e reconhecimento para quem dava uma oferta grande. Não é verdade? Oh, glória, vocês estão aí junto comigo. Feliz quando vocês interagem aqui. Então, antes da gente falar um pouquinho dessa história de Ananias e Safira, é muito importante eu falar desse cenário histórico
e um pouquinho que aconteceu antes para você entender qual foi a motivação de Ananias e Safira ofertarem. Então, um pouquinho antes, em Atos 4, do versículo 32 a 37, conta a história de um homem chamado José, cuja o seu apelido era Barnabé. Um homem bom, que tinha muitas propriedades, inclusive em Chipre, que é um lugar. Então, esse homem, o que ele fez? Ele vendeu uma terra e depositou essa terra, essa propriedade, o dinheiro disso aos pés dos apóstolos, ou essa igreja primitiva que estava começando. Então, entenda, ele abriu mão de uma propriedade sua para assistir, para dar assistência. Esse assistir aqui é no caso de dar assistência às pessoas necessitadas da igreja. Então, essa era a motivação. Tanto que a gente vê Barnabé futuramente ajudando muitas pessoas. Não só a igreja primitiva, a gente vê ele ao longo da história da Bíblia. Na história da igreja, a gente vê ele ajudando Paulo, a gente vê ele ajudando João Marcos. Então, a motivação de Barnabé era ajudar pessoas, era demonstrar o amor de Cristo a essas pessoas. Então, a fé de Barnabé era feita, era demonstrada através do serviço, através de obras. O seu amor não era demonstrado somente de palavras, mas também de ações. Ele dividia tudo aquilo que ele tinha. Não era só dele, ele tinha muitas terras, era uma pessoa rica, mas ele dividia, ele compartilhava com outras pessoas. Agora, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Esse gesto desprendido de Barnabé despertou uma admiração em muitas pessoas, em muitos crentes, em muitos cristãos naquele momento, naquela igreja. E ao que parece, esse gesto nobre aqui encheu também Ananias e Safira, que é na qual a gente vai falar hoje, de inveja. Inveja. Tanto que Ananias e Safira, eles imitaram a atitude de Barnabé. Para quê? Para impressionar a todos com a sua oferta. Eu fico imaginando Barnabé quando ofertou ali o valor, a sua propriedade, o quanto que todo mundo começou a conversar. Porque assim que acontece nos dias de hoje, imagina naquele tempo. Então, o que aconteceu? Ananias e Safira, peraí, vamos fazer também a mesma coisa? Imitaram para impressionar todos com a sua oferta. Karina, onde está escrito isso? Vamos lá. Na Bíblia King James, eu gosto muito dessa versão porque mostra exatamente isso, através de uma palavra. Que palavra? A palavra também. Eu vou te mostrar aqui, ó. Atos 5, versículo 1 diz assim: entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Também. Então, essa palavra aqui me chama a atenção. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma hipocrisia disfarçada. E vocês sabem que eu gosto de falar assim, rasgado, para vocês entenderem. Eles aqui, gente, olha isso. Eles aqui, Ananias e Safira, eles queriam usufruir do mesmo benefício de doar. Eles queriam ter a mesma reputação que Barnabé teve em doar. Só que o que eles tinham dentro deles não era amor, era falso. Eles eram egoístas. Eles não estavam aqui buscando a mesma necessidade que Barnabé tinha de ajudar os necessitados. Eles estavam aqui compartilhando, mas eles queriam, sabe o quê? Qual era a verdadeira intenção? Buscar louvores dos homens, buscar reconhecimento das pessoas. Ou seja, a motivação aqui deles estava errada. E sabe o que eu aprendo de lição aqui? Hipocrisia também é a tentativa de você fazer as pessoas acreditarem que você é mais espiritual do que realmente você é. Isso também é uma hipocrisia. Tem muita gente que quer mostrar uma aparência de que é uma coisa, mas na verdade não é. Então, exatamente aqui, Ananias e Safira. Deixa eu beber uma água. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Eu vi que Juliana entrou. Seja bem-vinda. Isabelle, seja bem-vinda. Felipe, Heloísa, glória. Bom ter vocês aqui. Estamos falando sobre Ananias e Safira, tá? Então, o que aconteceu aqui de fato? Verdade, mameiro. O que estamos vivendo hoje na igreja, infelizmente, é desse jeito. Então, o que aconteceu aqui de fato com Ananias e Safira foi que eles venderam também uma propriedade. E o problema foi que eles guardaram
parte do dinheiro que arrecadara com a venda. E a sua mulher, Safira, a Bíblia fala que ela também tinha conhecimento da venda, também tinha conhecimento dos valores que foram ali negociados. Então, guarda esse momento aí, essa fala que eu acabei de dizer, que a gente vai desenrolar isso ao longo da live, tá bom? Então, Ananias levou uma parte e depositou aos pés dos apóstolos e da sua igreja. Só que ao dar o dinheiro aos apóstolos, gente, ele fingiu que estava entregando tudo. Ele fingiu. É como o valor da transação, eu vou falar assim, de uma forma bem clara. Claro que não foi isso, mas só para você entender. O valor da transação fosse R$100. Ele vendeu. E aí, quando chegou lá para poder doar, fazer a doação, ele falou, tá aqui, ó. Tudo que eu consegui com a venda dessa propriedade foi R$50. Exatamente isso. Então, ele estava aqui passando uma imagem de um bom homem, igual Barnabé, porque ele vendeu a propriedade e foi lá doar. Só que, na verdade, ele não era um bom homem, pois ele estava dando a entender que aquilo que ele estava ofertando era o valor integral da sua propriedade. Só que eu preciso que vocês entendam isso. Gente, Ananias, ele não tinha, entenda isso, por isso que eu expliquei no início da live o que é contribuir, como é que eles faziam isso. Ele não tinha obrigatoriedade nenhuma de ofertar o valor total da propriedade. Não tinha. Se ele quisesse não vender a propriedade, ele poderia. Ele não tinha, já que ele se comprometeu em ofertar, ele não tinha também o direito, a obrigatoriedade de dar também o total. Só que não foi esse o combinado. O problema aí foi porque ele combinou. E ele precisava honrar a sua palavra. Ele precisava ser honesto. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o problema não era a oferta, mas sim o ofertante. O problema não era você doar, mas o problema é a motivação do seu coração. O problema não era o valor, mas o que está dentro do seu coração. Gente, Karine, não entendi. Vamos lá, vou te explicar. O pecado dele aqui, de Ananias, não foi apenas de mentir ao Espírito Santo, mas ele fez que o Espírito Santo participasse do seu crime. Como eu disse, Ananias, ele não teria cometido erro nenhum, pecado nenhum, se ele não tivesse vendido a sua propriedade. Ele poderia não vender. Ananias também poderia não ter cometido pecado nenhum, erro nenhum, se ele vendesse a sua propriedade e não desse nada aos apóstolos. Ele também não estava cometendo pecado nenhum, erro nenhum. Ananias também não teria cometido pecado nenhum se ele vendesse e não apenas e desse uma parte, mas ele falasse, gente, isso aqui é só uma parte da venda. Não teria problema algum, não era pecado, não era erro. Karine, então qual foi o erro dele? O pecado dele foi dar uma parte, dizendo que estava dando tudo. Ah, você não foi. Você não entendeu. O pecado dele foi ele dizer que estava dando uma parte. Ele estava dando uma parte nos seus atos, na sua ação. Mas o pecado dele foi dizer que ele estava dando tudo. Você entendeu isso? Ele deu uma parte, mas ele falou na sua boca que estava dando tudo. Mentira! Mentira! Hipocrisia! Inverdade! O pecado foi mentir à pessoa do Espírito Santo. Só que Deus, ele revelou a Pedro. Olha aí que a Bárbara colocou. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos, portanto, faça o que prometeu. É verdade, gente. É forte isso. Olha o que aconteceu. Olha o que Pedro, olha o que aconteceu, gente. Versículo 3 e 5 diz assim a Bíblia. Antes mesmo que dissesse algo, apóstolo Pedro questionou, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade ou da propriedade, guardando-a, não ficava para ti? Ou seja, você tinha a oportunidade de ficar para você, você não precisava ofertar. E vendia, não estava em teu poder, você poderia muito bem vender e continuar com tudo também, não tem problema. Por que formastes esse teu desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Isso é sério demais, gente.
Vamos de Bíblia? Você pode mentir e estar escondendo do homem. Você pode mentir para o seu chefe. Só que de Deus você não esconde. Mentira é algo sério. A gente vai falar sobre mentira aqui agora. Exatamente, Thaís. A nossa palavra é algo muito precioso. Cuidado para ela não perder o valor. Mateus 12. A Bíblia diz para nós, Mateus 12, versículo 31 e 32. Isso é forte. Meu pastor falou isso na terça-feira, eu anotei, ó, já botei aqui na live. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra Jesus, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Nem nesse século, nem no século futuro. Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com mentiras. Gente, é impossível fugir de Deus. Ananias aqui, ele colocou a pessoa do Espírito Santo para participar, ele mentiu contra o Espírito Santo, e por isso não houve perdão, e por isso houve morte instantânea. Então a gente precisa ter cuidado. É impossível fugir de Deus, e Pedro deixa claro que esse pecado foi contra Deus. Ele não estava mentindo ali só para Pedro, dizendo, Pedro, aqui, ó, tô dando tudo para você, e estava dando só uma parte. Não! Não era para a igreja que Ananias estava mentindo. E nós precisamos ter consciência disso. Antes de cometer um erro, antes de mentir contra pessoas, nós estamos pecando e cometendo um erro contra Deus. Então, guarde uma verdade. Não temos que fingir ser o que não somos. Guarda isso. Não temos que fingir ser o que não somos. Deus, nesse momento, concedeu aqui discernimento a Pedro. O que é discernimento, Karine? É simples. É a capacidade de avaliar doutrinas, situações, pessoas, para ver se elas estão falando, para ver se isso é de Deus ou não. Se é de Satanás ou não. Então, quando Pedro aqui usa o verbo reteve, quando você vê esse verbo no grego, Pedro usa o verbo reteve parte do dinheiro. No grego, esse verbo é o mesmo que apropriar-se indevidamente. Logo, o que estava acontecendo aqui? Ananias e Safira assumiram um compromisso no sentido de darem para a igreja tudo, ou seja, de falarem que ia dar tudo que eles estavam vendendo em relação à sua propriedade. Só que quando eles entregaram, eles não entregaram o valor todo, eles entregaram uma parte. E por isso eles estavam sendo culpados de apropriação indébita. Tá bom? Então, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, o apóstolo Pedro, aqui, não denunciou somente a falta de honestidade. Que era o quê? Eles trouxeram somente uma parte do dinheiro. Mas Pedro também estava denunciando a falta de integridade. Ou seja, eles estavam trazendo uma parte do dinheiro, fingindo que era todo o dinheiro. Isso é forte, gente. Cuidado com isso. Cuidado. A verdade é que eles não eram apenas avarentos, mas eles também eram ladrões e mentirosos. Não eram só avarentos. Não queriam ficar só com uma parte do dinheiro guardado para si. E não queriam compartilhar. Não tinha problema se eles guardassem. Mas o problema foi o que eles falaram. Eles prometeram uma coisa e fizeram outra. Então, além deles serem avarentos, eles também eram ladrões e mentirosos. Porque eles estavam mentindo, estavam roubando. E eles ainda queriam prestígio, queriam crédito pela generosidade, pelo sacrificial, por aquilo que eles estavam fazendo. Só que eles queriam crédito, prestígio, sem arcar com as inconveniências. Forte. O que eles queriam? Eles queriam conquistar uma reputação na qual eles não tinham direito. Eles queriam conquistar uma reputação através de uma mentira desvalada. Sabe o que eu aprendo?
Deslavada, obrigada, amor. Sabe o que eu aprendo aqui? A motivação do casal ao dar não era para aliviar os pobres, mas era para infringir o próprio ego, inflamar, desculpa a palavra, inflamar o próprio ego. Sabe outra verdade que eu aprendo? Quem está me ouvindo aí, diga amém, você tem que estar participando. Sei que é dura a palavra aqui, mas estamos estudando sobre Ananias e Safira. É o que tem para hoje, meu marido está falando aqui, vai pegar água para mim, é o que tem para hoje. Sabe outra verdade que eu aprendo aqui? Que tudo que é retido, tudo que é retido, essa veio fresquinha, e não repartido mata. Tudo que é retido e que não é repartido mata. Glória a Deus. Gente, é o amor ao próximo que faz você repartir. O individualismo faz você reter. O amor ao próximo faz você repartir. Tudo que não é retido e não repartido mata. Tudo que é retido e não repartido mata. Cuidado, por você estar se achando dona demais das coisas que você tem. Chegou um tempo de você começar a compartilhar com as pessoas o que você tem. Isso se chama amor pelo próximo. Por quê, Karine? Porque tudo que eu e você a gente possui, tudo que chega na sua mão, tudo, o dinheiro do seu trabalho, os bens que você alcançou, tudo que chega nas suas mãos, tudo que você possui, seja uma roupa, seja uma coisa simples, tudo que chega na sua mão é permissão de Deus, pertence a Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Nós, eu e você, somos apenas o quê? Mordomo. Nós estamos aqui, sendo mordomos, servindo outras pessoas. Não somos proprietários. Tudo que nós temos é dele, é dele. Então, tudo que ele nos dá, ou seja, o dinheiro que você tem do seu trabalho, os seus bens, tudo que você conquistou até aqui, não pertence a você, pertence a Deus. Então, você precisa usar aquilo que ele colocou na sua mão de forma que o nome dele seja glorificado. Oh, aleluia! De forma que o nome dele seja glorificado. Olha aí que a Thaísa colocou. Repartir é multiplicar. É verdade, gente. É verdade. Todas as vezes que eu compartilho algo com alguém, multiplica na minha vida. Eu não sei te explicar, mas exatamente. Na nossa ótica, parece que dividir, a gente repartir, a gente vai ter menos. Mas na ótica de Deus, toda vez que a gente reparte, está multiplicando na tua vida, no teu celeiro, na tua casa. Receba essa palavra aí. Comece a repartir o que você tem. E você vai ver o quanto que você vai receber mais. Porque essa é a ótica de Deus. Aleluia. E sabe o que eu aprendo aqui? E Jesus deixa claro isso. Que devemos ter cuidado com a maneira de contribuir. A fim de não receber glória que é devida a Deus. Porque tem gente que até tem a vontade, como Ananias e Safira, de contribuir. Só que a verdade é que eles não queriam dividir, dar a glória a Deus. Eles queriam a glória para si próprios. E isso é um perigo, porque abre a porta do orgulho. O orgulho abre outras portas para outros pecados. Então, em nome de Jesus, que você possa uma vez por todas entender essa necessidade de repartir. Porque uma vez que eu e você, a gente comece a se preocupar, a nos preocuparmos mais com a nossa reputação do que com o nosso caráter, a gente começa a usar até mesmo aquilo que é ilícito. Para quê? Para manter a aparência diante dos outros. E a mentira é uma delas. Você inventa até o que não é. Para quê? Para não perder a tua reputação. Para não perder o teu emprego. Para não perder o teu status. Para não perder a amizade. Gente, quando você faz isso, você está deixando o orgulho entrar. Você está abrindo porta para outros pecados, inclusive a mentira. Isso é muito grave. Isso tem acontecido nos nossos dias aí nas eleições. A gente vê pessoas se vendendo. Pessoas não tendo caráter. Não tendo caráter. Para quê? Para manter uma aparência. Então estão usando até de meios ilícitos. Inventando inverdades. Inventando coisas para conseguir emprego, reputação. Para não estragar a amizade. Se está fora do princípio, gente, cuidado, cuidado, cuidado.
Aleluia. A irmã Marta colocou aqui, ó. Deus tem suprido as minhas necessidades. Sempre que compartilho Deus, os meus celeiros transbordam. Exatamente. Isso é uma verdade, gente. Guarde uma verdade para o seu coração. Quem serve a Deus não tem a necessidade de holofotes. Meu marido colocou aí, hoje a live tá difícil de dar um glória. É verdade. Mas me ajuda aí, dá um glória, gente. Eu tô falando aqui a Bíblia, a palavra. E isso aqui não é afronta, não. Porque tem gente que confunde afronta com confronto. Isso aqui não é. Não tô te afrontando, eu tô te confrontando, porque o confronto faz a gente entender o caminho. O confronto faz a gente, ir pro caminho certo, tá bom? Coisa boa, a irmã Leila colocou, é servir e agradar ao próximo. Tá descendo o céu, oh meu Deus, só vocês. Guarda isso, gente. Quem serve a Deus não tem necessidade de holofote. Eclesiastes 5, versículo 10, diz assim a Bíblia. Guarda isso. Eclesiastes, não sou eu que estou falando, não é a Karine, não. É a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus é inegociável, exatamente. Ó, meu esposo colocou aí. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com os seus rendimentos. Certamente também é ilusão e vaidade. Quem diz isso é a palavra de Deus. Sábio Salomão falou sobre isso. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, porque você sempre vai achar que está faltando. Quem ama as riquezas nunca vai se sentir em paz, porque sempre vai ter uma novidade, sempre vai ter algo melhor, algo que a pessoa queira. Então, o que é isso? Nunca vai estar feliz com seus rendimentos, com o salário que ganha. Nunca vai estar feliz. Isso tudo é o quê? Ilusão, é vaidade. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. 1 Timóteo 6,10, eu coloquei aqui, esposo. O amor ao dinheiro é exatamente danoso, sendo a raiz de todos os males. Entenda, o problema não é você ter dinheiro, o problema não é você ter riquezas, não é você ter bens materiais, o problema é você amar isso na frente das pessoas. O problema é você amar o dinheiro, as riquezas, na frente das pessoas. Foi o que eu falei lá no início, os valores estão invertidos. Então precisamos, como crentes, como servos de Deus, praticar esses preceitos bíblicos. Isso é servir a Deus em verdade. E sabe qual é o problema? A falta de temor. A mentira, o engano, são coisas repugnantes aos olhos de Deus. Gente, Ananias e Safira aqui, eles amaram o dinheiro. Eles amaram o prestígio social. Eles queriam esse prestígio. E por conta disso, eles não perderam só seus bens. Eles perderam as suas próprias vidas. Por quê? Porque todo pecado gera consequência. Todo pecado gera consequência. Então, Atos 5, versículo 3 diz assim, Pedro diz a Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Gente, ele não estava mentindo a Pedro ou à igreja. Como eu disse, ele estava mentindo a Deus. Você pode muito bem mentir e você está achando que está enganando os homens, mas você está enganando a Deus. Então, cuidado. O que precisamos entender aqui, o que temos que entender, e isso falou muito ao meu coração, temos que levar em consideração que a igreja não é apenas uma reunião de pessoas em algo em comum. A Bíblia fala que eu e você somos corpo de Cristo e estamos ligados uns aos outros. Então eu estou ligada à irmã Leila, estou ligada ao Fábio, estou ligada à irmã Tereza, à irmã Diva, eu estou ligada a todos vocês. Isso é o corpo de Cristo. Ao passo que a igreja, naquele tempo, você conhece a história, estava sendo cheia de quem? Do Espírito Santo. Pois a gente vê ali, 2 capítulos antes, no capítulo 2, que houve um avivamento naquela igreja, onde muitas mulheres e homens foram tocados pelo Senhor com a descida do Espírito Santo. Então a gente vê que esse casal, Ananias e Safira, eles estavam ali. Eles estavam no mesmo lugar, na igreja que foi cheia do Espírito Santo. Pedro diz que eles foram cheios de Satanás. Como pode isso? Como pode isso? Sabe o que eu aprendo? Que mesmo com avivamento, mesmo com a descida do Espírito Santo, existem pessoas que vão ser tentadas pelo diabo. Ou seja,
Você pode estar num ambiente cheio da presença de Deus. Você pode estar num ambiente cheio do Espírito Santo. Mas eu preciso que você entenda que o problema não é o ambiente, mas você no ambiente. A diferença é você no ambiente, o que você faz no ambiente. É como você se revela no ambiente. Então entenda, naquele momento, o ambiente que eles estavam cheios da presença do Espírito Santo. Mas foi a atitude deles, o caráter deles que mostrou quem verdadeiramente eles eram. Então, outra verdade que eu aprendo aqui é que a igreja, naquele momento, estava crescendo. A Bíblia fala que a igreja estava crescendo, estava ajudando uns aos outros. Sabe o que acontecia naquele tempo? Só para você entender, tinha cura, tinha milagres, tinha multiplicação, tinha amor. A pergunta é, como pode, gente, isso é pra gente refletir, uma pessoa morrer no meio desse tempo bom? Olha, gente, cura, milagre, amor, multiplicação, estava tudo maravilhoso, descida do Espírito Santo, avivamento. Como pode uma pessoa morrer no meio de um tempo bom, no meio de um avivamento? Perceba, eles tinham, as mesmas pessoas, Ananias e Safira, eles tinham em comum a mesma liderança, ou seja, o mesmo pastor Pedro, eles tinham em comum os mesmos irmãos, era a mesma comunhão, estavam todos ali no mesmo lugar. Só que Ananias e Safira não dão lugar a Deus, não dão lugar à pessoa do Espírito Santo para trabalhar o seu caráter, mas sim a Satanás. Você viu que eu falei ali, o que eu li ali em relação a Pedro? Pedro falou, por que deixou o seu coração estar cheio de Satanás? Olha o que minha mãe colocou. Deus deve estar acima de tudo, principalmente no nosso coração, exatamente. A tentação, o diabo fez decidir se cede à tentação e você é quem faz, verdade. Sabe o que eu aprendo? Porque um avivamento só entra no coração, guarde isso. Tem gente querendo ser avivada no tempo de hoje. Tem gente querendo a descida do Espírito Santo, mas guarde uma verdade para o seu coração. Um avivamento só entra no coração de alguém, daqueles que se envolvem com a verdade. Não há avivamento em quem mente. Não há avivamento em quem se complica, em que se embaraça os negócios dessa vida com a mentira. O que adianta você estar no meio de um ambiente maravilhoso, extraordinário, cheio da presença de Deus e você não praticar a verdade? Não pensa. Ei, não pense que você vai ter os mesmos benefícios de quem tem o coração cheio da presença de Deus, que só fala a verdade, que pratica o bem. Você não terá os mesmos benefícios. Você pode estar até no mesmo ambiente. Você pode até caminhar junto. Mas se você não tiver no seu coração, se você não se envolver com a verdade no seu coração, você não vai usufruir desses benefícios. Só pode viver o avivamento, só pode receber o status, só pode receber o reconhecimento quem vive a verdade. Oh, aleluia! Glória a Deus. Me ajuda aí. Deixa eu beber uma água. Interage comigo. O problema é que muitos querem até ser Barnabé, como Ananias e Safira, mas não querem pagar o preço. Karine, não entendi. Exatamente, Deus é o único que sonda o nosso coração. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o seu Espírito habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Exatamente. Gente, muitos hoje em dia querem ser como Barnabé, como Ananias e Safira queriam, só que eles não queriam pagar o preço. Nesse caso aqui, Ananias e Safira, eles não queriam pagar o valor financeiro que eles, com a sua boca, falaram que iam fazer, que iam dar o valor total da propriedade. Eles se comprometeram em doar e não fizeram isso. E muitos estão querendo a mesma coisa. Karine, não entendi. Vou falar rasgado para você aqui. Eu sei que é para alguém nessa live. E eu não sei para quem falo. Mas eu sei que Deus vai tocar no seu coração. Muitos querem o conhecimento da palavra. Muitos querem vir aqui e ministrar a palavra de Deus, mas não estudam. Não investe em material. Eu não estou aqui fazendo propaganda do livro do meu esposo, não. Mas não investe em material, em livros, em Bíblia de estudo. Não dedica tempo.
Aí depois querem aqui ser usados pela palavra de Deus. Tem muita gente que quer unção, mas não oram. Não gastam tempo de intimidade no seu quarto de joelho, orando, pedindo a Deus. Querem poder, querem status, querem uma vida boa, querem um reconhecimento, querem aceitação. Só que precisam entender que precisam servir primeiro. Que precisam fazer honestamente diante dos homens e diante de Deus. E aqui vemos um problema de hipocrisia, eu já falei sobre isso. Sabe o que é hipocrisia? Eu fui no dicionário para ver. É o ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. Esse termo aqui vem da etimologia na língua grega, que é o mesmo que um ator de teatro. É como eu aqui me apresentasse para você de uma forma, mas na verdade em casa eu sou outra. Glória a Deus, porque meu esposo está aqui e ele pode mostrar e declarar quem eu sou. Eu sou aqui na live, sou aqui dentro de casa. E você? Quem é você? A boca pode até falar o que quiser, mas Deus conhece a intenção do coração, é verdade. Você não engana Deus, não. Pode até a sua boca falar uma coisa, mas as ações vão demonstrar, gente. É mais fácil não ofertar do que jogar areia nos olhos de Deus. É forte essa aí, hein, mãe? Gente, guarde algo. Quem disse isso foi Jesus. O diabo, ele foi homicida desde o princípio. Ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso o pai da mentira. João 8, versículo 44, fala que ele é o pai da mentira, que não há verdade. Ou seja, toda vez que uma pessoa mente, está dando brecha. Toda vez que alguém mente, toda vez que você mente, entenda, você está dando autorização. Estou sentindo graça de Deus aqui. Toda vez que você mente, você está abrindo brecha para ser cheio de Satanás. Você está dando autorização, você está dando autoridade para ser filho do diabo. Pois o diabo é o pai da mentira. Logo, se você está obedecendo a ele, você está seguindo os princípios da mentira, você é filho dele. Porque ele é o grande autor da mentira. E todo mundo que vive na mentira está servindo o diabo. E vão ter a recompensa de ter ele como pai. É forte, né? Gente, o pecado entrou no mundo por uma mentira. Gênesis 3:1-5. Quem tá me ouvindo, diga amém. Quem ainda me ama, diga glória a Deus. Me ama aí, gente. É o que a gente tem para hoje. O pecado entrou no mundo por uma mentira. Está lá em Gênesis 3:1-5. Eu não vou ler aqui por conta do tempo. E eu estou terminando essa live. Mas, Karine, o que acontece? Só o Fábio que me ama? Sério? Só meu marido? Glória a Deus, marido. Quem mente se torna refém e aliado de Satanás. Exatamente. 2 pessoas, 3 pessoas me amam. Oh, glória. Gente, é para descontrair. Eu sei que a palavra tá dura, tá pesada. A pergunta é: o que acontece com uma pessoa que vive na mentira e não se arrepende? Apocalipse 21:8 diz assim: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do enxofre, que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Glória a Deus, porque aí o pessoal me ama ainda. Gente, mentira é pecado. Deus perdoa os nossos pecados se a gente confessar. A Bíblia diz em 1 João 1:9, 1 João 1, do 9 ao 10, diz assim: se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para purificar toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus perdoa, mas a gente precisa confessar. Agora, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você pecar contra o Espírito Santo. Eu falei lá em cima, Mateus 12 fala sobre isso. Não tem como. Por isso que eles morreram.
É interessante dizer aqui que Pedro diz para Ananias que ele não precisava ter feito, a propriedade pertencia a Ananias, então não precisava ter vendido. Deus não obrigou ninguém a vender as suas terras e nem dar as suas propriedades. Pedro aqui reconhece o direito de Ananias e Safira de ficar com seu dinheiro, de ficar com seu terreno. A contribuição ali era espontânea, era voluntária. Então, guarde uma verdade: toda mentira estabelece uma iniquidade. Toda mentira estabelece uma iniquidade. E sabe qual é o problema? Que iniquidade foi planejada. Karine, não entendi. Entenda. A iniquidade aqui, ela pode ser considerada um pecado de forma mais agravante. Segundo a Bíblia, uma pessoa iníquo é um indivíduo que já está acostumado a pecar. E não se importa mais com as consequências. Não tem mais vergonha de cometer esses atos. E foi exatamente o caso de Ananias e Safira. Por quê, Karine? Porque, perceba, eles planejaram antes de cometer esse pecado. Ou seja, eles eram uma pessoa iníqua. Eles já estavam acostumados a fazer pecados dessa forma, planejados. Na nossa justiça hoje, quando alguém comete um crime planejado, um crime premeditado, a pena que essa pessoa vai sofrer desse crime é muito maior do que alguém comete um crime sem intenção. Tem gente que comete um crime sem a intenção de defesa e acaba acontecendo alguma coisa. Mas tem pessoas que planejam. Então, a pena é muito maior para quem comete um pecado planejado, premeditado. Iníqua, olha aí o que o meu esposo está colocando. É um dos nomes do anticristo. Karine, não entendi. Vou falar rasgado. Existem muitas pessoas que estão vivendo assim. Como, Karine? Sabem que estão no erro, sabem que estão em pecado, mas continuam errando, continuam mentindo, porque acredita que uma hora Jesus vai perdoar. E aí outras fazem pior, fazem um voto. E a Bárbara até colocou aqui sobre voto. Que vão trazer para Deus o seu tempo, a sua família, o seu coração. E aí oferece para Deus uma parte. E eu preciso dizer isso de forma bem rasgada para você. Gente, isso gera morte espiritual. Talvez você não esteja vendo. Talvez não foi a morte física como Ananias e Safira, mas você já está morto espiritual e nem percebeu. Não dá para você planejar algo, dizer para Deus algo, fazer um voto e não cumprir. Não assuma um compromisso que você não tem a intenção de cumprir. Eclesiastes 5, versículo 5 fala sobre isso. Não dá mais para você viver dividido. Um dia você entrega para Deus, outro dia você entrega para o mundo. Não dá. Ananias se encheu de Satanás, porque todas as vezes que eu sigo Satanás nos princípios, eu abro brecha para ser cheia deles. Só entra Satanás na tua vida se você permite, se você abre brecha para ele, se você viver em iniquidade, se você viver toda hora pecando a mesma coisa. Iniquidade é algo que alguém já faz de forma premeditada e não se arrepende. Exatamente foi o que aconteceu com eles. Então consta aqui que Ananias, depois de ouvir a advertência de Pedro, caiu e morreu. E aí o que acontece? Um grande temor, ouviram, todo mundo teve um grande temor. E em seguida vieram umas pessoas e levaram eles e cobriram o corpo. E o sepultaram. A Bíblia fala sobre isso. As palavras de Pedro parecem pesadas, mas eram palavras necessárias. Talvez a minha live hoje tenha sido pesada para você, mas são palavras necessárias, porque eles estavam começando a igreja. E se isso fosse permitido lá no início, gente, imagina como seria a igreja hoje. Agora a pergunta é, e eu fiquei pensando nisso, eu falei, eu não consegui nem responder. A pergunta é, imagina se um líder, um pastor, alguém hoje, fizesse essa pergunta igual Pedro. Eu fiquei pensando muito nisso. Por que as pessoas mentem? Por que as pessoas mentem hoje e não morrem? E existia alguém? Pergunta é. Esse pecado precisa ser tirado do meio da gente.
Esse pecado precisa ser tirado do meio da gente. Existem muitas pessoas que se dizem servos de Deus. Minha live fechou aqui, gente. E estão pecando, estão mentindo. Agora imagina se Deus resolver no dia de hoje, assim como aconteceu no passado, matar, fulminar todo mundo que mente. Não devemos pensar que a gente pode esconder de Deus, gente. Não podemos se esconder num manto de piedade, de santidade, de religiosidade, querendo parecer para outras pessoas que somos bons, se na verdade a gente está com pecados ocultos, omissos, aos olhos dos irmãos, das pessoas ao nosso redor. Mas de Deus você não esconde nada. Exatamente, irmã Raimunda. Que Deus guie os pensamentos do nosso povo, principalmente no dia de amanhã nas eleições. Meu marido sabe como foi difícil fazer essa live. Foi gerado em dores de parto, literalmente, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora, falando rapidinho aqui pra gente fechar e chamar a Raíssa. Sabe o que aconteceu? Depois de 3 horas, a Bíblia fala que Safira chegou na presença do apóstolo Pedro. E entrando, ela não sabia do que aconteceu. Pedro veio para ela e perguntou por quanto, qual o valor que ela vendeu a propriedade. E, com resposta, ela disse exatamente o mesmo valor que o seu marido havia colocado diante dos pés dos apóstolos. Ou seja, Safira também mentiu. Sabe o que eu aprendo com Safira? Que muitas das vezes a oportunidade que eu e você nós temos de viver vem disfarçada de uma pergunta, de um questionamento. E você hoje tem a opção de falar a verdade e não continuar no mesmo erro. Você hoje. Existe uma pergunta sendo feita hoje. E aí, vai continuar mentindo? E aí, vai continuar sendo o que você não é? Vai continuar compactando com o pecado dos outros? Safira sabe do erro. Safira sabe do que eles planejaram. E eu quero dizer para você que omissão também é pecado. Omissão também é pecado. Mas, Karine, você não está entendendo. Foi meu esposo que mentiu. Karine é meu filho, é minha filha. Karine, minha mãe, é meu pai. Ei! Não importa se é próximo a você. Você não pode ser conivente com o erro. Teu chefe mentiu. Você não vai mentir. Gente, já aconteceu isso comigo. Eu no trabalho, meu chefe falando, fala que eu não tô. Eu olhei pra cara dele assim, eu falei, desculpa, mas o senhor está. Ele na mesma hora regalou os olhos, vai fazer o quê? Você precisa se posicionar. Não tenha medo de perder o trabalho, não tenha medo. Guarda isso. Família que mente unida, morre unida. Por isso o juízo de Deus se repete com Safira. Safira teve a oportunidade, através de uma pergunta, de não continuar com o erro, de acabar ali e dela viver. E Deus está falando, vai continuar com o erro. Família que mente unida, morre unida. Morreu na mesma hora. O juízo se repete. Entenda uma verdade. Quem sabe seja você o próximo. Você sabe que alguém próximo a você cometeu o pecado? Não seja conivente com o pecado dos outros. Qual é a chance que você tem desperdiçado? Quem mente fica longe dos propósitos de Deus. Exatamente isso, irmã Diva. Tudo isso será contado no grande dia. A mentira abre covas que levam à morte espiritual. São vazias da presença do Espírito que vivifica. Oh, glória! É verdade, gente. Então, diante da constatação aqui que Safira era cúmplice. Safira era cúmplice. Safira era cúmplice do egoísmo de Ananias. Então, Pedro, da mesma forma, antes, questionou Safira. Fez uma pergunta. Está lá no versículo 9. E aí ele disse, por que é que entre vós concentrastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido também levarão a ti. Safira ali, ela compactuou com seu marido, num plano de tentar enganar a Deus e ao Espírito Santo. E pagou caro, pagou com a sua vida.
para terminar essa live? Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não vos enganei, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. Ananias e Safira ignoraram a Deus, que tudo vê. Eu quero dizer para você que Deus tudo vê. Deus tudo conhece. Ele é onisciente. Muitas pessoas hoje em dia falam sobre evitar o pecado para não entristecer o Espírito Santo. Mas esquece que o pecado é uma afronta, é um insulto a Deus. A mentira e o engano serão a causa e os fatores de muitas pessoas, muitos crentes, muitas pessoas que se dizem cristãos, não irem para os céus, mas irem para o inferno. E eu preciso dizer isso. Até quando você vai continuar com essa farsa? Tem gente que se posiciona de uma forma na rede social, mas lá na urna vai se posicionar de forma diferente. Tem muita gente que se posiciona de uma forma no trabalho, mas na casa, com a sua família, se posiciona de outra forma. A verdade é oposta à mentira. A verdade é oposta à mentira. E o nosso Deus é a própria verdade. O nosso Deus é a própria verdade. Deus tudo vê e faz justiça na hora certa. Exatamente, marido. Ananias e Safira, eles procuraram coisas boas por motivos errados. Faziam coisas certas, mas com intenções sujas. E eles não imaginavam a gravidade de afrontar a Deus no que eles estavam fazendo. Imediatamente, Safira agora morreu, caiu aos pés ali do apóstolo Pedro, da mesma maneira que seu marido veio falecer. E aí, para a gente terminar, a Bíblia fala aqui mais uma vez, eu vou fechar a Bíblia aqui, já vou chamando Thaísa para começar. Houve um temor na igreja. E sabe o que me chama a atenção? Que o temor não houve só na igreja, mas a todas as pessoas, para um temor tão grande, até aquelas pessoas que não participavam da igreja. Eles ficaram sabendo da notícia da morte de Ananias e Safira. A disciplina deles foram a morte para outras pessoas, que você venha aprender com essa disciplina que Deus colocou ali no momento de Ananias e Safira. O temor foi justamente aquilo que estava faltando em Ananias e Safira. E temor é uma mensagem que Deus colocou no meu coração. É o que a gente precisa ter no dia de hoje. Temor. Temor à palavra. Em honrar a palavra de Deus. Não permita que aconteça na sua vida o temor após uma morte. Karine, não entendi. Tem muita gente que está esperando morrer alguma coisa para ter temor. E Deus está falando bem claro, de forma simples para você. Não espere que aconteça uma morte, seja física ou espiritual, na tua vida, na tua casa, na tua jornada, para você ter temor e seguir os princípios da Bíblia. O temor ao Senhor nos leva a reconhecer que Ele é santo e que Ele odeia aquilo que é profano. Então que você venha ter reverência e honrar a Deus hoje como seu Salvador. Olha aí o que a irmã Diva colocou. Tem gente que está andando sobre um tapete estendido. Deus está aguardando o arrependimento ou o momento para executar o juízo. É verdade, gente. Então, hoje, infelizmente, nós estamos vivendo num momento onde muitos estão misturando aquilo que é santo, a palavra de Deus, com o que é profano. E a intenção dessa live é justamente essa, é nos alertar. Cuidado com o comum. Cuidado com essa graça que está vindo aí sem responsabilidade, uma graça que estão sendo pregado em muitos lugares sem temor. Isso não faz parte da vida de um cristão. Isso não faz parte de pessoas que realmente servem a Deus. Precisa haver temor e reverência em muitos de nós. O Espírito Santo, ele está, através dessa palavra, tentando comunicar para mim e para você o juízo. Precisamos ter temor. Seja sincero naquilo que você fala. Seja sincero naquilo que você vive. Seja sincero na entrega a Deus. Não use máscaras. Não seja um iníquo, como diz aí meu esposo. Karine, como é que eu faço isso? Perguntas simples. Toda vez que você for fazer uma decisão, toda vez que você precisa tomar uma decisão na sua vida, na sua casa, na sua família, faça algumas perguntas para si. Qual pergunta, Karine, eu devo fazer? Simples. É lícito?
É legal? É segundo a palavra de Deus? Vai comprometer a minha comunhão com os meus irmãos? E por último, é o que Jesus faria? Se todas essas respostas for sim, você pode tomar essa decisão tranquilamente. Agora, se for não, não tome a decisão, pois você terá um caminho sem volta. A morte pode chegar na tua casa. Então, o que a gente vem aprender com o evento, com o que aconteceu com a história de Ananias e Safira. Provérbios 14, 27, agora eu encerro de vez, diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Que eu e você venhamos aprender a ter temor ao Senhor, que é vida, tá bom? Glória a Deus. Eu quero agradecer aqui a todos. Mônica, seja bem-vinda, obrigada. Seja bem-vinda não, né? A gente já tá no final. Quero te agradecer. Irmã Meire, Bárbara, fiquei muito feliz de você estar aqui hoje, de verdade. Irmã Maria, irmã Dagmar, tava com saudade da irmã, glória a Deus. Meu esposo, irmã Esther, minha cunhada Margarete, ô glória. A irmã Matilde, minha mãe, Juliana, obrigada. Janaína, irmã Diva, irmã Marta, Josiane, ô glória. Josi, você tá aqui também. Pastora Rosa. E a nossa convidada, Thaísa, me chama aí pra gente poder terminar essa live. Quem recebeu, diga glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração para que o temor do Senhor venha na nossa vida, tá bom? Nós vamos fazer uma oração, vamos louvar a Deus agora, uma canção com a Thaísa e vamos fazer uma oração. Fique com a gente até o final, tá bom? Fica com a gente, eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa canção agora que a Thaísa vai ministrar para os nossos corações. Eu sei que foi uma palavra dura, difícil, mas eu sei que Deus tem mais pra gente nesse tempo. Oh, glória! Pode cantar? A última para fechar? Amém. Essa é da série Devoção, Salmo 91. Deus nos abençoe. Somente em ti espero, desejo. Somente em ti confio e anseio. Tu és meu refúgio e a minha fortaleza. Nada temerei, pois tu és o meu escudo. Habitarei, esconder e refúgio para sempre. Ali desfrutarei do teu amor para sempre. Habitarei no teu esconderijo para sempre. Ali desfrutarei do teu amor para sempre. Todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso, tu és, tu és, todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso, tu és. Tu és meu refúgio e a minha fortaleza. Nada temerei, pois tu és o meu escudo. Habitarei no teu esconderijo para sempre. Ali desfrutarei do teu amor para sempre. Habitarei no teu esconderijo
para sempre. Ali desfrutarei do teu amor para sempre. Todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso, tu és. Todo poderoso, todo poderoso, todo poderoso, tu és. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Gente, é maravilhoso poder estar aqui com vocês nessa tarde. Eu quero agradecer, Thaís. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu tempo, porque eu sei que a sua vida também é corrida. Eu quero agradecer porque você aceitou esse convite, por você estar aqui ministrando e exaltando, louvando o nome do Senhor juntamente conosco. Deus venha abençoar muito sua vida, mais ainda do que já é, para a Eu que glória de agradeço a Deus. oportunidade, o carinho. Deus nos abençoe. Obrigada. O pessoal colocou aí, ó, para você aí uns comentários aí, Deus te abençoe. Depois você lê aí os comentários que o pessoal colocou, glória a Deus. Gente, eu vou pedir para a Thaísa orar aqui pela gente, orar por você, por essa mensagem. Eu sei que foi uma mensagem difícil, dura aí, como meu esposo falou, foi uma live gerada em dores de parto, mas é a mensagem que a gente tinha para hoje, que a gente vem aprender a não ser como ela, mas que a gente vem aprender como Safira, com Ananias, a sermos íntegros, verdadeiros, que amanhã a gente também vai ter consciência disso, tá bom? Para honra e glória do nome do Senhor. Thaís, ora pra gente, abençoa, finaliza, tá bom? Oremos, Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esses ensinamentos e nós pedimos mais, Senhor. Nós te clamamos, Pai, que o Senhor nos leve mais além. Que o Senhor nos leve para um nível mais profundo de intimidade contigo, Pai. E o Senhor se revela a nós, Senhor, diariamente, Pai, nos nossos momentos de intimidade, Pai. Nesse momento, Pai, nós te clamamos, nós te oramos, Pai. Nós rendemos os nossos corações a Ti, Pai, te pedindo e te declarando, Pai, que nós nos submetemos à Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua vontade ela venha se tornar em primeiro lugar na nossa vida, Pai, que nós venhamos nos dispor, Pai, a viver conforme o Teu querer, conforme o Teu chamado, Pai. Em nome de Jesus, se revela a nós cada dia, Senhor. E fala conosco, e que as pessoas elas possam ouvir a Tua voz através das nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, essa é a nossa oração da nossa boca, mas que o Senhor ouça, além do que sai dos nossos lábios, que o Senhor ouça também o que diz o nosso coração. Essa é a minha oração, te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, gente, eu não sei vocês aí, mas eu senti muita graça de Deus. Eu quero que você concorde com essa oração, dizendo amém aí. Amém, amém, amém. Que essa venha a ser realmente a nossa oração nesse tempo. Gente, foi forte. Eu quero agradecer a todos pelo carinho. Deixa eu falar o nome aqui de vocês. Quem ficou comigo até o final. Obrigada, Thaísa. Obrigada, Tereza, Mônica, Meire, Bárbara, Raimundo, irmã Dagmar, meu esposo, Esther, Matilde, minha mãe, Juliana, Janaína, irmã Diva, irmã Marta, Josiane, Douglas, Glória, Marcele. Se tem mais alguém aí que eu não falei o nome, eu quero agradecer. Eu quero dar aqui 2 recados antes de terminar essa live. Fica aí comigo mais um minutinho. Não tem como deixar de falar o livro do meu esposo, Reconstruindo em Tempos de Crise, tá bom? Vocês sabem, né? Por que todas as lives eu vou falar desse livro aqui? Porque isso aqui é cumprimento de promessa, gente. E eu sei que, da mesma forma que tem várias promessas na vida da Thaísa que se cumpriram, na minha vida, isso aqui é um cumprimento de promessa. E quando a gente recebe uma promessa de Deus, a gente é tão feliz, a gente quer compartilhar com todo mundo. Então, isso aqui eu quero compartilhar com vocês essa alegria. Quem ainda não tem, gente, adquira, vale a pena. Não é porque é o meu esposo, não, mas é uma palavra de Deus. E vocês já viram aí várias pessoas comentando, falando desse ensinamento. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês. Diminui aí o som. Não me escuta. Vamos falar. Outra coisa que eu preciso dizer. Terça-feira. Karine, o que vai acontecer terça-feira? Quem quer, coloca aí, eu quero. Quem quer conhecer mais da Bíblia, diz, eu quero.
Eu quero. Eu quero. Quem quer conhecer mais da Bíblia? Eu quero. Tem novidade chegando. Terça-feira, 10 horas da manhã, eu e meu esposo vamos estar fazendo uma live. Panorama Bíblico. Karine, o que é isso? Nós vamos falar dos 66 livros da Bíblia. Vamos começar por Gênesis e vamos terminar lá em Apocalipse. O que vai acontecer nesse panorama bíblico? Nós vamos falar o assunto principal, quem são os personagens, as principais histórias, curiosidades. Vamos falar dar um panorama total ali de cada livro. Vai ser forte e vai ficar gravado, tá bom? Eu não sei se ainda vai ser no canal dele, se vai ser no meu, se vai ser no... Eu não sei ainda como vai ser. Vai ser terça-feira. Toda terça-feira, 10 horas. Karine, esse horário eu tô no trabalho. Não tem problema, a gente vai gravar. É muito importante, eu tenho certeza que você vai aprender aí. Tem gente que tem muita dificuldade aí, o livro de Levítico, Deuteronômio. A gente vai tirar todos esses medos aí. Então, se você tiver perguntas, dúvidas, fica esperto, porque toda terça nós agora temos um compromisso com você. Panorama Bíblico, tá bom? Vai ser forte, ó glória! O pessoal já tá colocando aí, eu quero. Então, se você sabe alguém que tem curiosidade, que tem vontade, que quer aprender a Bíblia, manda para eles essa live, tá bom? E aí a gente vai aprender mais da Bíblia. Então, toda terça-feira vai ter um estudo lá para você conhecer a Bíblia, saber manuseá-la, tá bom? Vai ser forte. E, gente, eu vou estar com um professor, né? Com um professor, mestre, teólogo aqui, meu esposo, Fábio Alves. Preciso dar honras a ele, né? Então, o negócio vai ser forte aqui. Vai ser terça. Mas o quê? Ó, dizer também, Thaísa, deixa seu canal aqui no YouTube. Fala aí pro pessoal o seu canal no YouTube, nome, Instagram. Meu canal no YouTube é Thaísa Soares Oficial. Aqui no Instagram é Thaísa Soares _oficial. Também tem. Gente. Fala devagar pra pessoa anotar. No YouTube, Thaísa Soares Oficial. Lá o canal com mais de 40 músicas, gente. Curtam todas, tá bom? Também tem aqui o Instagram, né? Que é Thaísa Soares _oficial. Siga a Karine me segue. É só colocar lá a Thaísa que vocês vão me achar nos seguidores dela. Também me ouçam no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas digitais que vocês me abençoam demais. Exatamente, gente. É isso. Esqueci de alguma coisa? Marido, esqueci de alguma coisa? Fala aí. Então, vamos lá, gente. Vai ser bênção, eu tenho certeza. E tudo isso para honra e glória em nome do Senhor Jesus. E quem sabe aí a gente também não faça alguns convites aí nesse panorama bíblico e vamos falar um pouquinho mais da Bíblia. Então, foi um projeto que Deus colocou no coração. Já comecei a fazer as artes aí para divulgar. Para quê, Karine? Para a gente crescer juntas no conhecimento da palavra de Deus. É isso, gente. Deus abençoe a cada um que está aqui com a gente até agora. Thaísa, beijo! Deus abençoe. Essa live vai ficar salva. Compartilha com outras pessoas. Seja você um instrumento de Deus nesse tempo. Para quê? Para abençoar a vida de outras pessoas. Se essa live falou no seu coração, se esses louvores ministrados aqui, que eu tenho certeza que chegou até o trono do Senhor, também tocou o seu coração, compartilha. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando pessoas para o nome do Senhor. Amém? Oh, glória. É isso. Beijo. Beijo. Fui. Tchau. Até a próxima.